Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team. E hoje nós vamos falar sobre você. Você como você mesmo. Uma pessoa que quer ganhar lugar ao sol nesse nosso mundão de design afora. Para começar, não se esqueça, assina o canal Design Team, aperta o botão ali, assinar. Aperta o sininho para receber notificações, dá like no vídeo, né? Questão de métrica, isso ajuda bastante, e comenta a sua opinião aqui. E aí nessa relação, bem, nós temos a entidade mercado. Sim, essa entidade que a gente adora citar aqui no Design Team, inclusive Bom Dia UX, não perca, toda quarta-feira às 7 horas da manhã, a gente fala sobre essa entidade. E essa entidade, mercado, cria um contraste que deixa a gente com a pulga atrás da orelha e que muitas vezes um contraste que eu diria que é quase uma armadilha para você, para mim, para todos nós nesse mercado de Product Design, UX, UI, Research, Writer, todos esses nomes que envolvem e que essa entidade mercado tem muitas oportunidades abertas, tem bastante coisa. E de um lado, o que está rolando? A gente tem um monte de vaga, fala até bolha de design e etc. Né? Fica aí tema para outra coisa. Né? Quem sabe o que eu estou falando sabe o que eu estou falando. Quem sabe quem é de verdade sabe quem é de mentira. Né? Tá aí, frase maravilhosa. Mas tudo bem, temos a bolha acontecendo. Talvez. E então tem um monte de vaga. Mas o que acontece? Não está preenchendo essas vagas. Muitas delas não conseguem ter o famoso match. Muitos profissionais iniciantes, os famosos júniors, estão clamando por novas oportunidades dentro de empresas que possibilitem a entrada de quem está no nível básico, sabe, iniciante, querendo aprender. E aí a gente tem um problema relacionado à questão de que tem muita gente querendo entrar para aprender, muita vaga, mas oportunidades que não se encaixam nessa questão de match que eu falei, com a possibilidade de aprendizado, de ensino, de valorização de quem ainda não sabe muita coisa e quer oportunidade justamente para aprender. Tá aí, adote um júnior, coisa que nós batemos muito forte ano passado e continuamos falando o quanto isso tem importância. Mas motivos podem ter vários. A lista é gigantesca de motivos do porquê que isso está acontecendo. Tem vaga e não querem júnior. E aí não sabe o que querem muitas vezes. E essa entidade, mercado, poxa, o que ela está fazendo? Do outro lado, nós também temos um grande número de profissionais que, dentre eles, existem os que estão migrando de áreas que nem sempre são diretamente ligadas a design, outras são, que já tiveram inclusive carreiras construídas, seus 30 anos, seus 40 anos, e que esses profissionais acabam não conseguindo se realocar nessa entidade mercado também. Então são profissionais com experiência, muitas vezes em outras áreas, algumas inclusive conectadas com design, como design gráfico, e não acham suas devidas posições, essa abertura que esse mercado está com um monte de vaga para conseguir contratar. E inclusive, até a gente imagina e sugere que o impedimento para esses profissionais de mais de 40 anos pode ser um possível preconceito em relação à idade. Mas e aí? Esses profissionais então se ferraram. Temos duas pontas. A ponta dos 30 menos, que não conseguem entrar no mercado porque estão começando, estão conhecendo, e a outra ponta dos 40 mais, que estão dentro de um grupo de migração, que também não conseguem achar suas oportunidades devidas. E no final das contas, tudo se mistura, porque você tem iniciantes com 30 menos que querem uma oportunidade para aprender, e os 40 mais que estão migrando e também querem uma oportunidade para colocar em prática um conhecimento novo voltado para product design, design digital e etc. Olha a zona que está acontecendo. Bem, para tudo isso, eu não tenho resposta. Você tem a resposta? Eu não tenho. Esse é o problema.
Até porque se eu tivesse a resposta, eu estava ganhando muito dinheiro vendendo livro, falando faça isso, faça aquilo. Não, eu não ia estar ganhando dinheiro com isso. E eu não estaria escrevendo livro sobre isso, provavelmente. Mas sim, alguém estaria, se soubesse a resposta. E esse é um problema. Aí o que eu proponho aqui é o seguinte: é uma visão um pouco mais abrangente. Uma visão um pouco mais abrangente em relação a níveis, em relação a rótulos, em relação ao que as empresas precisam, ao encaixotamento do conhecimento, como eu já falei em alguns vídeos, sabe? Uma visão pequena do que realmente é o desenvolvimento do profissional e que essa falta de visão, e que é uma visão pequena, mantém muitos profissionais num loop que os mantém presos, sabe? Onde eles estão focados muito em atender aquilo que as empresas esperam, num sentido do qual, se a gente limitar e se a gente falar sobre a questão de maturidade de design no mercado nacional, ficar preso no que as empresas esperam, ferrou o negócio. Deu problema, porque as empresas esperam, no final das contas, muitas delas, não vamos generalizar, um design visual, a entrega da tela. E não se esforça muito em processo, não impacta o ágil dentro das empresas, não impacta a sprint, sabe? O que a gente quer é começo, meio e fim, tela. Então, e aí? Ficar preso nessa visão nos torna automaticamente limitados na discussão como um todo, na disciplina como um todo, no desenvolvimento e provavelmente, possivelmente, supostamente, uma desconexão de realidade e mercado, a entidade. O que você aí tem que buscar é enxergar quais elementos fundamentais que um profissional de design no qual você quer ser tem que desenvolver. Eu já ouvi várias vezes, né, muitos profissionais falando: poxa, eu queria muito trabalhar numa equipe, eu trabalho sozinho dentro da empresa. Eu queria um líder para me espelhar, sabe? Nós não temos um líder. Mas aquela empresa é muito melhor para trabalhar, eu queria aquela empresa para trabalhar, sabe? Sem sombra de dúvida, vivências e experiências em lugares, estruturas, composições diferentes, elas vão, obviamente, te ajudar a se desenvolver, a fazer de alguma maneira você crescer. Tudo isso vai somar no seu portfólio de vida profissional, né? Adquirir essas experiências, essas vivências em lugares, formatos, estruturas diferentes. A questão é, mas realmente isso vai adiantar? Pensa nisso. Isso realmente vai fazer uma diferença tremenda para você como profissional? É isso que é a virada de chave? Porque se a gente parar para pensar, trabalhar em equipe, mas com outros designers, porque você é um designer solo. Poxa, mas se você não consegue trabalhar com profissionais de outra área, não vai fazer diferença, independente se for uma equipe de 200 ou só você sozinho. Você precisa se conectar com outros profissionais de outras áreas para conseguir fazer com que um projeto ande. E quem disse que é vantagem em algumas situações trabalhar com equipes? Porque tem equipes que mesmo você tendo lá uma galera, centenas ou dezenas, você vai continuar trabalhando isolado, dependendo do contexto. Quem disse que ter um líder de design realmente vai trazer benefícios concretos para você no dia a dia? Tendo em vista que muitas vezes líderes, não generalizando, mas dependendo da liderança, ela vai limitar muita coisa, não vai conseguir te direcionar, não vai conseguir te desenvolver. Existem líderes e líderes. Você tem que ter sorte para cair numa liderança de design da qual vai olhar para você e vai te ajudar a desenvolver. O que é um risco? Você tem que concordar comigo nesse sentido. A empresa, uma empresa melhor. Tudo bem, sim, existem empresas melhores que as outras. Ou pelo menos a gente pensa que existe, ou pelo menos a gente ouve que existe. Mas problema todas elas vão ter. Você já conseguiu desenvolver aí questões de resolução dos problemas que existem no dia a dia? Onde você está antes de querer dar um passo para uma outra empresa? Mas os problemas são novos. São, com certeza. Isso pode te ajudar muito no desenvolvimento. Mas tem certeza que essa é a solução da virada, da transformação de quem você quer ser
ou é como profissional de design? Está entendendo o que eu estou querendo aqui levantar? A questão é, você quer depositar o seu desenvolvimento quase por completo em cima dessas questões, desses pontos, de uma dependência? Já estão até falando aí da saturação de mercado de design por tantos designers. Se está acontecendo, e pode acontecer, seria natural. Tanta demanda, tanto profissional, falta de encaixe, vai sobrar profissional, vai saturar. Pode ser que daqui a algum tempo a gente veja essa saturação. E aí temos um outro problema em cima dessa história. Essa saturação de mercado que pode acontecer, como já aconteceu com outras disciplinas, com outras áreas, e que, né, é um loop aí, a história vai se repetir de alguma forma. Minha proposta é que para a gente sair de uma inércia e estabelecer o que você realmente precisa para se tornar um profissional e que, sabe, uma maneira de construir um caminho no qual você consiga enxergar uma melhoria estrutural sua, com aprendizado, claramente, com elementos aí de vivência, com certeza vai fazer a diferença, é urgente, é correndo, é sair de uma camada da qual ainda estamos presos na entrega e não na questão, não no conceito, sabe? Começar a sair de uma discussão ferramental e começar a enxergar uma visão de design muito mais voltada para negócios, muito mais voltada para estratégia, para facilitação, para gestão, para discussão de riscos. É conseguir sair de uma camada da qual muitos lugares formam, muitos lugares preparam e muitos lugares desejam profissionais só desse jeito. E, inclusive, esses lugares, essas formações, essa visão, ela diminui até mesmo o significado amplo sobre a experiência do usuário, da qual nós precisamos trabalhar dentro das empresas, sabe, através de todos esses elementos que eu citei. É muito perigoso quando nós pegamos uma fotografia como essa, desse elemento, e depositamos nessa fotografia específica, tá? Só aqui que eu estou falando, na questão do desenvolvimento da sua carreira, das suas habilidades, da sua visão, e depositamos essa responsabilidade na entidade mercado. Depositamos a responsabilidade nas empresas. Você vai deixar as empresas realmente definirem quem você é e o que você precisa ser como um profissional, de design inclusive. A questão e a indagação aqui é essa, é não criar essa dependência e essa terceirização da responsabilidade. O mercado nos ajuda numa formação, as empresas nos ajudam em uma formação, as universidades nos ajudam numa formação, os cursos nos ajudam também numa formação. Agora, depositar completamente a sua formação como um profissional, entendendo quais são as habilidades necessárias das quais você se adequa mais, e numa visão que escapa dessa base básica, voltada só na questão da entrega e da resposta do que as empresas precisam, não vai mudar o mercado, não vai mudar você, e vai manter toda essa faixa de profissionais dentro de uma zona cinzenta. Uma zona cinzenta da qual, inclusive, se o mercado entrar numa saturação, é essa zona cinzenta de profissionais é que vai sofrer o impacto. Enquanto nós não assumirmos a responsabilidade de trabalhar com a nossa própria maturidade e automaticamente transmitir essa maturidade para o mercado amadurecer, continuaremos numa discussão básica, muito básica sobre design, sem saber inclusive como provocar, como fazer a gestão, como desenvolver, como falar de estratégia de design como um todo. Talvez o ponto de atenção aqui em relação a você, por você mesmo, é correr atrás de um desenvolvimento muito mais seu mesmo, desenvolvimento próprio ali, uma questão, sabe, de olhar para si mesmo, o que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho de bom, o que eu tenho que melhorar, uma autoavaliação constante e em cima disso correr atrás sem ansiedade, né? Ou pelo menos o mínimo de ansiedade possível,
para conseguir trazer à tona elementos que vão fazer a diferença em você. E que o mercado vai ganhar o benefício disso bem desenvolvido em você também. Então, nessa visão de falta de oportunidades que andam acontecendo no mercado e a gente não tem a resposta, tanto para profissionais iniciantes quanto os 40 mais iniciantes, talvez também, talvez seja, hipoteticamente aqui falando, seja essa questão dessa falta de desenvolvimento da qual cria uma esquina, né? Uma curva de rio, um lugar que concentra todo mundo no mesmo lugar e ficam competindo por espaço da qual não existe, porque o mercado nem sabe, na real, como usar isso. É um cenário bem não legal de se ver, de se enxergar, mas da qual eu acredito muito no autodesenvolvimento, porque são poucos. São poucos que correm atrás disso. Apesar de eu estar falando isso daqui e que esse vídeo provavelmente vai alcançar muitas pessoas, eu espero, são poucos que ainda conseguem enxergar como se desenvolver. Enxergar esses pontos de autocrítica, de autoavaliação, de automotivação, de autodesenvolvimento para conseguir sair dessa massa cinzenta da qual anda, dá para enxergar aí, prendendo muitos profissionais numa visão operacional muito básica ainda de design. Tá aí, foi lançado o problema. Eu espero que você enxergue um caminho que possa ser trilhado. Aqui no canal, no Design Team como um todo, nós trabalhamos para ajudar você a se desenvolver além dessa visão operacional. A gente não fica preso nisso, a gente também traz isso. A gente não quer te deixar só preso, estancado nessa visão. Nós queremos que você saia dessa massa cinzenta e que consiga, de certa forma, dar o match necessário para a sua oportunidade, seja um júnior no Adote o Júnior, ou seja um 40 mais na visão de contratar experiência, porque isso é importante. Vamos ver como isso vai, né, agir nos próximos tempos. Não se esqueça, assina o canal Design Team, comenta aqui, comenta o que você achou sobre esse assunto. Eu só joguei a polêmica, né, e saí da sala. E a gente se vê em todos os outros conteúdos. Um grande abraço. Tchau.